Tudo bem? Bom dia. Prazer, eu sou o Cauã, sou um acadêmico de enfermagem aqui. Ah, tá, obrigado. Sou um acadêmico de enfermagem, então a gente veio aqui apresentar esse trabalho para vocês. Então, primeiramente, o que é educação sexual? Esse daqui é o meu amigo João Pedro, ele vai me ajudar também a apresentar para vocês. Espero que vocês gostem da apresentação. Bom, a gente veio apresentar sobre educação sexual. O que é educação sexual? Pelo que muitos pensam, não é só falar sobre sexo, esse tipo de coisa. A gente vem trazer aspectos biológicos, sociais e físicos para a gente entender como funciona o nosso corpo e com isso, apresentar algumas formas de prevenção e saúde também e entender um pouco da sexualidade humana. Qual o intuito de aprender educação sexual? Justamente isso. A gente conseguir prevenir, por exemplo, ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, são tipos de doenças que podem comprometer a saúde das pessoas, que né, todo mundo faz. E também gravidez não planejada. A gente também promove respeito, questão de respeitar diversidades alheias, questão do consentimento, que ela já acabou de falar, quando a pessoa não quer fazer algo, quando a pessoa não se sente confortável com algo, isso não pode ocorrer, entendeu? Então tudo tem que haver consentimento, tudo tem que haver respeito. E a gente veio aqui falar sobre sinais da puberdade também, que é o que acontece com todo mundo passa, todo mundo já passou, quem não passou vai passar, entendeu? É uma fase da vida. Pode acontecer mais cedo, mais tarde, depende da pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. E a gente veio falar sobre essas diferenças, um pouquinho dessas diferenças, e que tudo é normal e tudo pode acontecer. Alguns dos sinais da puberdade, né? São o crescimento rápido, que é quando a pessoa, quando você chega na sua família com um tio que você não vê há muito tempo, ele fala, nossa, cresceu uma dessa, tá gigante. Pode ver o exemplo do amigo ali que tem quase 2 metros de altura. Então, e por aí vai, entendeu? Esse crescimento, geralmente, às vezes, para algumas pessoas, um odor axilar um pouco maior, é porque quando a gente é criança, geralmente a gente tem a tendência a não ter um odor tão grande na axila e tudo mais. Tem criança que nem usa, nem precisa, né, do desodorante. Aparecimento de acne, espinha, aquelas famosas espinhas que quando você vai tirar uma foto pro Instagram te incomoda. Então, nessa hora aí ela tende a aparecer também. Pelos que todo mundo tem, entendeu? Mudança na voz. Para os meninos, geralmente a voz fica um pouco mais grossa. Para as meninas, geralmente a voz começa a ficar um pouco, né, mais acentuada. E a gente vai falar dos aspectos que acontecem em cada, né, sexo. Aqui eu ia falar um pouco sobre a higiene. Uma das diretoras pediram para falar sobre isso, falar rapidamente. Como o Cauã falou, existe a questão dos hormônios. Então a criança ela não produz tanto hormônio sexual. Quando entra na adolescência, puberdade, vai produzir mais hormônio. O que acontece? Esse hormônio faz com que a pele da gente seja um criadouro de bactérias e de fungos e de vírus com muita facilidade. Então é como se a gente tivesse um terreno fértil para crescer germes. Por que isso acontece? Porque a produção de sebo no rosto e todas as células do corpo aumentam. Então, por exemplo, até embaixo do braço a gente produz sebo também. E essa bactéria que está ali, ó, a Streptococcus hominis, ela cresce justamente nessa gordura, né? Nesse sebo que está em cada fio de cabelo. Então, assim, é comum na adolescência a gente ver muita gente com bafo de leão quase morrendo, as unhas pretas ou grandes, compridas, sujas, muito tártaro, chulé, caspa, né? A língua sabugosa, né? Que é aquela língua branca que a pessoa não raspa e tal. Roupa suja, né? Muitas vezes a pessoa só tem uma camisa, vem para a escola com a mesma camisa, não lava, né? Aí fica aquele odor acumulado. Pode passar, calma, por favor. E como a gente resolve isso? A gente resolve, ó, banho, né? Todos os dias, que tem essa questão de pessoas que não gostam de tomar banho. Tem a questão dos pelos embaixo do braço. O importante é aparar os pelos. Os pelos são proteção, então a gente não pode raspar o pelo. É aparar, diminuir o tamanho do pelo. Quem tem muito, né? O tênis tem que ficar no sol, sempre colocar pó antisséptico, ali embaixo está mostrando. Ó. Essa pedra raposo, também conhecida como pedra úmida, ela controla bem essa bactéria na axila. Ela basicamente é o que tem no desodorante. Só que o desodorante é muito mais caro, que é o alumínio. Então, quando a pessoa passa essa pedra embaixo do braço, controla bem esse odor, porque essas bactérias elas ficam equilibradas ali. O pó antisséptico também funciona muito bem. Aí você pode escolher qual o cheiro que você quer, porque muita gente ficava reclamando, dizendo, tem cheiro de velho. Só que tem, ó, uns que tem cheiro adocicado, outros tem cheiro mentolado, outros tem cheiro de desodorante. E
é só tomar banho e passar. Talco no tênis, expor o tênis ao sol, trocar sempre as meias, né? Não usar mais do que 2 vezes a mesma meia. Raspar a língua, que é uma coisa bizarra, que parece que ninguém faz, né? Então a língua fica cheia de saburra, aí a pessoa não sabe porque está com mau hálito. O tártaro nos dentes é porque não escova os dentes após as refeições, principalmente na hora de dormir, porque aí você vai tirar todo aquele excesso do dia inteiro de comida que ficou agarrado entre os dentes. Muita gente também não usa fio dental. Então o fio dental é até interessante. Muita gente fala assim, eu não uso fio dental porque sangra. Sabe por que sangra? Porque você não usa fio dental. Então, justamente por não usar, é inflamação. É uma inflamação. Então, entendeu? Então, por tipo assim, isso quando que você não escova, fica muito tempo sem escovar, e aí a gengiva começa a ficar inchada, a cor dela começa a mudar. Então, isso tudo é sinal de inflamação. Então, quando você escova e sangra, muitas das vezes não é porque você está machucando essa gengiva, mas sim porque ela está inflamada e está precisando desinflamar. É bom quando ela sangra assim. É óbvio, se sangrar muito, já não é normal, né? É bom sempre procurar um médico. Mas precisa sempre usar o fio dental. Exatamente. Porque aí o que vai acontecer? A gente vai ficar saudável e vai parar de sangrar. Entendeu? Então, vamos continuar. É bom ressaltar também uma coisa que não foi falada, que é muitas pessoas às vezes têm problema com odor forte, mas não é porque não toma banho, não é porque não se limpa direito. Muitas pessoas têm problema com isso. Então é sempre importante você averiguar o tamanho desse odor. Se você, tô passando, não tá passando esse odor de jeito nenhum, não tô conseguindo tirar, já passei desodorante, já passei. Então é sempre bom vocês ficarem de olho nisso e é normal, procurem um médico. Muitas pessoas têm problema de suar muito mais do que o normal, de ter um odor um pouco mais forte. Isso não é porque você está se limpando pouco ou se você está se limpando muito. Geralmente pode ser um problema e é bom você procurar um médico, sempre prestar atenção também nos odores do próprio corpo. Porque né, a gente conhece o nosso próprio corpo quando ele está com um odor diferente, é bom a gente prestar atenção. A gente vai falar sobre isso lá na parte de EST. Só que só tem mais 23 minutos para falar todos os temas, não sei se vai dar. Não. Então, a montanha-russa emocional. A gente sabe que quando a gente fica jovem, né, a gente fica um pouco mais impulsivo, a gente é chamado até às vezes de aborrecente, justamente por conta disso. Isso tem uma explicação biológica. A gente tem um amadurecimento antes do sistema límbico, que é um sistema responsável por nossas emoções, então emoções e recompensas. Então, quando isso acontece, você tende a agir muito mais com a emoção e tende a agir menos com a razão, porque o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, ele ainda não está amadurecido corretamente. E a gente tende a ter mais intensificação de emoções e tudo mais, e assim vem aquela coisa, aquele descontrole, aquela tristeza, às vezes, estratosférica, aquela raiva que a gente não sabe de onde vem. E isso daqui é normal, gente. Pode acontecer, entendeu? Se vocês tiverem com esse tipo de dificuldade, é sempre bom também, né, buscar ajuda e tal. Mas isso é normal, não é uma coisa que vocês, sabe? Então, nossa, eu tô muito chato. Não é isso, gente. Isso é normal, isso acontece com todo mundo já passou por essa fase. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento das genitálias. A gente vai começar falando da genitália dos meninos. Então, aqui a gente vai falar um pouco do desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento do estágio 1, que é o estágio pré-puberty, que é quando você ainda está um pouco mais criança, um pouco mais jovem, que você não tem pelos, que seu testículo ainda não é tão desenvolvido, a pele é mais fina, geralmente você não tem tanto pelo, tantas coisas, e é um estágio mais delicado. Geralmente o pênis é recoberto pela pele ainda, ele não fica sempre à mostra. A gente tem o estágio 2, que é quando já estamos começando a amadurecer, que é um aumento do escroto, aumento dos testículos, mas ainda a gente não tem um aumento de pelo nem um aumento de pele. Mas a gente tem um aumento da bolsa escrotal no geral. O estágio 3, que é o aumento do pênis em comprimento, continua o aumento em testículos. É sempre importante ressaltar que isso é normal, esse aumento. Geralmente também tem um lado que é maior que o outro, isso não é uma coisa misteriosa, não é você tem um pouco de problema nem nada do tipo. Geralmente a gente tem a tendência de ter um lado do corpo maior que o outro, isso é normal. Lógico, a gente tem que sempre prestar atenção nos tamanhos e proporções do nosso corpo. Nossa, se está muito inchado, se está doendo, se veio com inchaço, com rubor, com dor, geralmente é bom prestar atenção, porque isso não é completamente normal. Se dói, não é normal. Entendeu? Então é sempre bom ficar prestando atenção nisso. E a gente tem o estágio 3, que já tem o aumento do pênis, como eu havia falado. O estágio 4, que você já tem a presença de pelos. E como o Jorge já disse, é sempre bom aparar e nunca cortar completamente os pelos. Aumento do testículo, da bolsa escrotal, fica mais escurecida a bolsa do escroto, testículo, tudo mais.
E aí a gente já tem a fase adulta, que é a fase que quando já está totalmente formado. E agora nas meninas. Nas meninas é sempre normal começar, muitos meninos não têm um aumento de seio, isso é normal, com o tempo isso acontece, são os hormônios. A gente vai produzindo hormônios ao decorrer da nossa vida e acontece mais ou menos igual dos meninos, mas com a presença, né, do crescimento mamário, que também é normal. Sempre vai crescer e sempre vai continuar, vai depender de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem um corpo. Por isso que a gente aprende educação sexual também, justamente para respeitar essas diferenças. Muitas pessoas vão ter um peito maior, um seio menor e tudo mais, e por aí vai. Desculpa, não falei do estágio. Então a gente tem que falar do estágio pré-pubérico, que também é o estágio de amadurecimento, que é quando a gente ainda não tem o crescimento de broto mamário, a gente só tem ali a presença da mama, do bico, do peito e tudo mais. O estágio pré-pubérico é sem pelos, e por aí vai. Aí depois, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ver a presença de broto mamário, que aí já começa a crescer o seio, já começa a ver, né, uma protuberância, presença de pelos, depois esses pelos começam a engrossar, a mama geralmente começa a crescer, a auréola também, entendeu? Então isso tudo é normal, isso tudo vai acontecer no seu devido tempo. Muitas pessoas podem acontecer mais cedo, outras pessoas mais tarde, isso depende do corpo de cada um e é normal, às vezes você ter um tempo a mais, um tempo a menos. O importante é sempre respeitar seu tempo para que isso seja saudável. E aqui a gente vai falar um pouco sobre preservativo. A gente já tem alguns aqui na mesa. A gente chama de preservativo ou camisinha. Preservativo. Por quê? Porque isso condiz muito mais com a nossa política pública que a gente tem de preservar a saúde das pessoas e, né, promover a prevenção de STs. A gente tem o preservativo interno, que é o preservativo feminino. Aqui só está a foto do externo, mas já vai aparecer o interno. Esse é o preservativo externo, que é esse preservativo aqui, né, que a gente já conhece, que é a camisinha comum. E o interno já é um pouco maior. Tem abertos aí, ó. Tem aberto ali. Esse é o interno, né? Que é o feminino que a gente fala. E esse é o externo. A gente está vendo aqui que a gente tem novas camisinhas produzidas pelo governo, que são as camisinhas Sense e texturizada, que elas apresentam, né, o prazer, elas protegem sem prejudicar o prazer na hora do ato. E aqui os tipos de preservativos. E a gente vai falar um pouco do interno. Como a gente vai botar o preservativo interno? Então a gente vai pegar o preservativo, muitas vezes ele vai vir emboladinho. Por favor. Então a gente vai ver. Sim. Geralmente é usado na. Não precisa usar o outro. Exatamente. E vice-versa. A gente vai tirar o preservativo, geralmente ele vem assim, né? Lubrificado, isso é normal. Tem que ter isso daqui. E a gente vai retirá-lo. E ele já vai vir praticamente na fórmula que você vai ter que fazer. Você vai ver o canal vaginal, você vai tentar botar isso com o dedo assim. Todo mundo tá vendo? E assim você vai fazer o ato de você inserir o preservativo. E assim conseguindo fazer. Pode passar, por favor. O importante também é dizer que o preservativo ele não é só para prevenir gravidez. Ele também que é o mais importante, né? Porque assim, ele está se protegendo do contato direto. Então, se você não está tendo contato direto, logicamente você está protegido. Óbvio, pode ocorrer um rompimento se você não tiver a utilização certa. Pode ocorrer ainda de você contrair a doença ou não, mas é sempre bom ter. E esse daqui é um interno, que é o que a gente acabou de fazer ali. É um externo. Que ele já é o preservativo que todo mundo já deve ter visto em algum momento da vida. Pelo menos, tipo assim, em alguma aula. Porque o interno antigamente não era tão popular, conhecido, as pessoas não faziam tanta divulgação. E aqui a gente tem a camiseta. Não vou abrir a camiseta. Nem aberto. Mas
Aqui a gente tem mais ou menos um tutorial. Na questão do externo, você vai segurar nessa ponta aqui da camisinha. E ele vai vir emboladinho. E ele tem que ser com o lado certo para você desembolar ele, no caso, né? Obrigado. Ele sempre vai ter um lado certo para você desembolar. Camisinha, sim, tem lado. Você não pode sair abrindo e colocar do lado que você achar melhor. Sempre vai vir de um lado certo. No caso, esse lado geralmente vai estar um pouco mais sobressalente. Você vai pegar nessa pontinha e você vai desembolando ao decorrer do pé. E assim você consegue, né, ter... Então, aqui, ó, pegar um preservativo, abre ele. Olha o lado que ele falou. Existe lado. Aqui, ó. Existe o lado. Então você vai desenrolar errado. Pega na ponta, roda, para tirar o ar. Vocês sabem que é assim, né? Coloca no... e desenrola. Tá vendo? Ficou sem ar. Aí você vai desenrolando. E você consegue descer e não pode deixar o ar. Por que não pode deixar o ar? Assim como um saco que você deixa com o ar e quando você bate, estoura. Exatamente. Vai estourar também. Então você tem que tirar o ar. E como é que tira isso aqui sem se sujar com secreção ou sangue de outra pessoa? Não, isso aí os meninos que deveriam saber. Porque todas as imagens que mostram tirando a camisinha, aqui está mostrando colocando. Ó. Como é que tira? Ensina errado. Não sei se vocês repararam que ensina a fazer isso. Ó. Só que se fizer isso, tudo que estava em contato com outra pessoa, e se você tiver a mão toda alanhada igual a minha, que come os pedacinhos do dedo, o que vai acontecer? Você vai ter contato seu direto com secreção dos outros. Então como é que faz? Você vai, os meninos principalmente, depois que o negócio já vai estar, né, mais... O que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir colocar o dedo por debaixo, aqui assim, ó, eu não vou conseguir agora aqui, ninguém está vendo nada na gravação, porque a gente está gravando para vocês verem em casa depois. Aí você coloca o dedo embaixo, por dentro assim, ó, da camisinha, tá vendo? No corpo humano vai ser mais fácil, gente, porque lá vai estar mole e macio. Isso aqui a banana tá dura. Aí você vai, ó, para frente, né? E, ó, não estou tocando na parte de fora, tá vendo? Só na de dentro. E aí você tira assim. Aí vai lá no lixo e joga fora. Não vai acontecer nada disso, de plá, não sei o quê. Vai simplesmente deslizar e vai sair. E você não tocou na parte de fora. Porque todos os lugares ensinam da maneira errada. Tipo, tocar na camisinha, ensina a dar nozinho. Não precisa dar nozinho, nada não. O que tem que dar nozinho? Você precisa jogar no lixo. Não pode jogar no vaso sanitário. Tá, então vamos lá. Agora quanto tempo ainda tem? 17 minutos. Então, no caso, a gente já aprendeu e sim, é importante não tocar na cabeça, porque a mão é suja. E querendo ou não, você vai levar ela em algum lugar em algum momento. Você vai botar ela na sua roupa e por aí vai. Coçar o rosto. Coçar o rosto. Até como eu já fiz agora, né, sem querer, de botar a mão, passar sem querer a mão na camisa e por aí vai. Isso pode vir a contaminar você depois. E agora a gente vai falar um pouco de infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou passar a palavrinha aqui para o meu colega e ele vai falar um pouco para vocês. Então, as STIs, elas são causadas pelo contato direto com as secreções. Então, por isso que é tão importante o uso dos preservativos, tanto interno feminino como externo masculino. Eles podem ser causados por vírus, bactérias, e é transmitido pelo contato sexual. Tanto oral, vaginal, quanto anal. Importante ressaltar que são micro-organismos, tá, gente? Não é uma coisa que, nossa, qualquer secreção que eu entrar em contato, eu vou ter isso magicamente. Não. Se a pessoa estiver predisposta já a ter, ou então já tiver uma secreção diferente, e por aí vai, isso que a gente tem que também prestar atenção nas secreções, principalmente as meninas que têm, por exemplo, uma questão da secreção de ovulação e tudo mais, a gente tem que prestar atenção nas colorações. Essa coloração está certa? Essa coloração está errada? Na misturação, o sangue está vindo muito, muito escuro, está vindo muito claro, está vindo amarelado, está vindo esverdeado, azul não, eu acho, pelo menos. Então a gente tem que prestar atenção na coloração das nossas secreções. Por exemplo, meninos também. Ejaculei, meu sêmen não tá numa cor adequada, tá muito amarelo, tá vermelho, ou seja, se tá vermelho tá com presença de sangue, pode ter ali algum problema na uretra. Se tá amarelo, então a gente tem que ver tudo isso, entendeu? Prestar atenção nas nossas secreções do nosso corpo.
E outra via de transmissão também das ISTs é A transmissão vertical. da mãe para o bebê, que acontece na hora do parto, né? Como o bebê está em contato com a área vaginal da mãe, entendeu? Tudo pode acontecer. Acho que hoje, né? Aqui são as ISTs mais conhecidas: herpes genital, infecção pelo HPV, doença inflamatória pélvica, infecção pelo HIV, gonorreia, infecções por clamídia, sífilis, infecções por HTLV, tricomaníase e hepatite viral A, B e C. Hepatite tem vacina, tá, Sim. gente? As hepatites virais, são vacináveis e é sempre bom a gente estar com a carteira de vacina em dia também. Tudo bem? E aqui, o HPV. Também tem Aqui vacina. eu queria só lembrar que, como o Cauã falou, todas essas vacinas vocês devem estar com o calendário em dia, inclusive para poder estar aqui na escola estudando, né? E sempre procurar o posto de saúde próximo de vocês para ver se está de acordo com a cobertura vacinal. Então, HPV, por exemplo, todo mundo está evitando, inclusive câncer no futuro, as meninas e os meninos também tomando essa vacina contra HPV. A gente tem um Só mais aplicativo. adendo. Gente, se vocês quiserem ir numa unidade de saúde, a maioria aqui que tem entre 15 e 16 anos, eu acho, né? Vocês podem procurar atendimento sem estar com os pais, tá? Se vocês estiverem com vergonha ou coisa assim, o enfermeiro da unidade pública, ele é obrigado a atender vocês. Tudo bem? Vocês podem sim buscar atendimento, vocês podem buscar ajuda. Se vocês tiverem vergonha, então está numa situação não muito complicada, como ela já falou, nem todo mundo tem a graça de ter tudo de bom em casa, então vocês podem sim buscar atendimento, vocês podem procurar a unidade pública, vocês vão ter o devido apoio. Está amparado no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E aí que a gente fez, baseado até mesmo na colaboração de vocês aqui dessa escola várias vezes, apesar de vocês nem lembrarem da gente, a gente fez um aplicativo chamado PrevST, que já ganhou 5 prêmios, e vocês ajudaram a construir isso daí. Então ali tem as doenças principais que vocês pediram, colaborando assim, ó, nessas fichas que a gente passa, vocês entrando em contato pelo Instagram. Vocês não falaram de tal doença, eu não entendi muito bem a puberdade, por que não colocou aquele vídeo? Aí a gente foi, tá tudo aí, é o primeiro aplicativo mais utilizado da internet. Se você entrar no Google e botar PrevST, ele é o primeiro a aparecer. Fora que vai ter tudo que a gente falou e até um pouco mais. De uma forma bem... mais educativa, mais tranquila. mais direta. Às vezes também vocês vão conseguir ouvir melhor, porque vocês vão estar sozinhos, num ambiente mais confortável para vocês. Aqui a gente tem alguns exemplos do que tem no aplicativo, que é ST, prevenção combinada, método contraceptivo, que muitas pessoas podem usar, porque anticoncepcional, a gente não usa só para quem faz relação sexual. Pessoas que têm problemas hormonais tendem a usar anticoncepcional também. Tudo bem? Se você tem algum problema hormonal na tireoide, ou no ovário e tudo mais, você pode sim usar anticoncepcional, é normal, entendeu? Não é uma coisa que você só vai usar caso você tenha relação. Inclusive, mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, às vezes é aconselhável dela fazer o uso do anticoncepcional. Dores muito intensas. O anticoncepcional pode ajudar com isso. Sim. E aqui a gente tem alguns vídeos educativos. Geralmente aqui também tem uma informação sobre a mpox, que é um vírus que está circulando muito pelo Brasil. Muito pelo Brasil não, muito ao mundo afora, né? Ainda não tem alguns casos no Brasil. E esse é o nosso trabalho. E aqui está o QR Code do aplicativo, gente. Quem quiser escanear, a gente vai deixar 2 minutinhos aí para vocês. Se vocês quiserem escanear depois também. Eu acho que, não sei se esse slide vai ser mandado para vocês ou não. Mas tá aí para vocês. Para quem quiser aprender, para quem quiser ver, para quem quiser estar em contato. E essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês saiam daqui sabendo que educação sexual não é só falar de sexo e que sim, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, em como a gente evolui, em como a gente está se portando no dia a dia e tudo mais. E tudo, né, com devido consentimento, com devido respeito, respeitando a diversidade alheia, respeitando também, né, o consentimento alheio.